Mas que forma horrível de descobrir que alguém morreu. É o que todo mundo pensa depois de ouvir sobre esse caso. Essa daqui é a Bianca Devins e ela tinha 17 anos na época do caso. Muitas pessoas dizem que a Bianca era famosa, que ela era uma influenciadora, mas na verdade ela tinha menos de 1000 seguidores no Instagram antes de morrer. Então foi porque o caso viralizou que depois ela ganhou muitos seguidores nas redes sociais. Na verdade, a Bianca era bem ativa em alguns fóruns da internet, como por exemplo 4chan, e ela também tinha um canal no Discord. E lá ela tinha vários seguidores, entre eles alguns fãs, alguns homens que achavam que tinham uma chance com ela. O que é uma coisa, na verdade, bem comum de acontecer. Em 2019, a Bianca teria se tornado amiga de um dos seus seguidores do Discord. Ele era o Brandon Andrew Clark e ele tinha 21 anos na época do caso. Ao que tudo indica, pelo histórico de navegação do Brandon, ele era obcecado pela Bianca. Já era bem óbvio que o Brandon gostava muito da Bianca, tipo, de uma outra forma, não só amizade. Mas quando eles postavam alguma foto juntos, quando alguém via eles juntos, a Bianca deixava claro que eles eram amigos. Então ela nunca chegou a dar uma grande abertura pra ele. Segundo a própria irmã da Bianca, o Brandon era um amigo próximo da família e eles confiavam no Brandon. Era 13 de julho de 2019. Naquele dia, os dois tinham combinado de ir pra um show em Nova York juntos. Então eles iriam viajar de carro de Utica, onde eles estavam, até Nova York. A Bianca tava muito feliz porque aquele era o primeiro show que a mãe dela tinha deixado ela ir sozinha. Lá no show, a Bianca e o Clark acabaram se encontrando com uma terceira pessoa. Era um cara que a Bianca já conhecia pela internet também. E sobre ele, a Bianca falou nas redes sociais: ele é tão cheiroso, eu acho que estou apaixonada. Ou seja, ela se encontrou com ele, já digitou, já falou sobre ele. Em determinado momento, o Brandon saiu pra fazer alguma coisa e aí a Bianca acabou ficando com esse cara, eles se beijaram. E o Brandon acabou vendo esse beijo, e ele não gostou nem um pouco. Então, depois do show, o Brandon já tinha combinado com a mãe da Bianca que ele iria trazer ela de volta pra casa. Então, eles estavam de carro dirigindo de volta pra cidade de Utica quando o Brandon desvia a rota. Ele leva a Bianca pra um matagal e mata ela, cortando seu pescoço. O Brandon tirou fotos do corpo da Bianca e postou nas redes sociais dela, no Instagram, no Discord e em vários grupos que a Bianca fazia parte. E as fotos eram completamente explícitas, mostrando tudo. As pessoas que viram as fotos no começo achavam que era uma piada, que era uma brincadeira, porque era impossível que aquilo tivesse acontecendo. As fotos eram tão sangrentas que parecia uma cena de filme de terror. Na legenda ele escreveu: desculpa, palavrão, vocês vão ter que encontrar outra pessoa pra orbitar, pra tipo, viver em volta, idolatrar. A polícia recebeu uma denúncia sobre essas fotos de uma pessoa que não sabia se aquilo era real ou não e tava achando muito estranho. Então a polícia vai até a casa da Bianca pra ver se ela tá lá, se tá tudo bem, e a mãe dela fala que ela não está na cidade porque ela estava voltando pra casa de um show. Enquanto a polícia ainda tava na casa da Bianca, eles recebem uma ligação do Brandon. E é quando ele fala que ele tirou a vida da Bianca e também vai tirar a sua própria vida. Só que aí ele passa exatamente o endereço de onde ele está e de onde o corpo da Bianca está, que estava junto com ele. E quando a polícia tá chegando no local, eles presenciam uma cena horrível. O Brandon cortou o próprio pescoço enquanto tirava uma selfie. Eles conseguiram pegar o Brandon e socorrer ele a tempo e também prender ele, obviamente. Então o Brandon acabou sobrevivendo e foi levado para julgamento logo que se recuperou. Brandon Andrew Clark foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional em 25 anos. Ou seja, quem sabe ele ainda consiga sair da prisão em 25 anos. Hoje eu vou contar o caso da Christine Paolilla, a assassina adolescente que ganhou um prêmio de Miss Irresistível na escola depois de ficar muito popular. A Christine nasceu no dia 31 de março de 1986. Ela morava em New York, Long Island. A história da infância da Christine é bem triste, eu vou começar por aí. A Christine, ela tinha um irmãozinho pequeno, ela morava com o pai, com a mãe dela e com esse irmãozinho. Quando ela tinha 2 anos, o pai dela faleceu num acidente de trabalho, ele trabalhava com construção civil. E a mãe dela não superou, e isso é a morte do pai dela, e ela acabou se viciando em drogas. Aí a mãe dela perdeu a guarda dela e do irmão dela e eles começaram a morar com os avós. E se já não bastasse isso, quando ela tinha 5 anos de idade, ela foi diagnosticada com uma doença chamada alopécia. E essa doença basicamente faz com que o cabelo caia, ou de outras partes do corpo. E no caso da Christine, a sobrancelha, os cílios e o cabelo dela caíram. Ela deve ter ficado com muitos traumas psicológicos, ela era muito tímida, porque ela sofreu muito bullying dos colegas da sala dela, desde que ela era criancinha. Eles puxavam a peruca dela, tipo, zombavam dela porque ela tinha uma doença. A mãe da Christine se casou de novo depois de uns anos e ela conseguiu recuperar a guarda dela e do irmão dela, da Christine e do irmão dela. Eles se mudaram pra Clear Lake City, no Texas. E assim, como eu já falei antes, ela não era aceita pelos colegas, ela não se conseguia, ela não tinha autoconfiança também, então, tipo assim, ela não se encaixava em nenhum grupo. Mas aí, quando ela se mudou pra essa cidade nova no Texas, ela conheceu 2 meninas muito legais. Inclusive, elas eram as mais populares da escola. E essas meninas foram muito legais com ela. A mãe dela conta que ela chegou em casa, tipo, radiante, falando que ela tinha feito amigas e que as meninas eram muito legais. Ela disse que eram as meninas que mais tinham sido legais com ela na vida. As novas amigas dela, eu vou tentar falar, eram a Rachel Colorides e a Tiffany Rowell, como eu falei, as mais populares da escola.
E ela se deu muito bem, ela criou uma autoconfiança enorme, ela ficou muito bem, ela virou uma das meninas mais populares da escola também. Essas coisas importam tanto pra adolescente, mas enfim. Essa parte do caso me lembrou um pouquinho as patricinhas de Beverly Hills. Literalmente só essa parte mesmo. E a Christine se sentia tão à vontade com essas meninas que ela até tirava peruca quando tava com elas. Aí foi em 2003 que ela foi eleita a Miss Irresistível da escola. Igual nesses filmes americanos que tem tipo os títulos, a mais sei lá o que, o mais nananã, enfim, é tipo isso. Nesse mesmo ano, ela começou um relacionamento tóxico com o Christopher Lee Snyder. Ele tinha 21, ela tinha 16. Ele tinha acabado de sair da cadeia quando eles começaram isso por assalto à mão armada. Ele era tão horrível. Uma vez, ele foi pra escola dela, tirou a peruca dela na frente de todo mundo só pra humilhar. E ela era dependente dele. Mas os pais dela não gostavam dele e os dele não gostavam dela. Agora vamos pro dia em que tudo deu ruim de novo. 18 de julho desse mesmo ano. Hoje eu vou contar a história da misteriosa morte da modelo Ruslana Korchunova. Poucos dias antes do seu aniversário de 21 anos, ela teria saltado do 9º andar do prédio do lado do dela. E não só isso, mas ela teria corrido pra fora do prédio, pegado o impulso e saltado 8 metros de distância do prédio. Mas será que foi realmente isso que aconteceu? Tudo ficou ainda mais estranho quando, um ano depois da morte da Ruslana, uma amiga dela, que também era modelo, também cometeu suicídio. Da mesma maneira, pulando do alto de um prédio. Um jornalista que ficou muito interessado pelo caso começou a pesquisar a fundo a vida da Ruslana, para tentar entender o que realmente aconteceu com ela, qual foi a motivação do que ela fez, ou se realmente foi ela que fez aquilo com ela mesma. E foi assim que ele descobriu que tanto a Ruslana quanto a Anastácia participavam de um culto. As pessoas chamavam ela de Rapunzel russa por causa do cabelo longo dela. Nessa foto, no caso, não tá tão longo assim, mas na época que ela começou a ser modelo, ele batia no joelho. Ela também tinha 1,74 de altura e usava aparelho, pelo menos nesse início. A Ruslana Korchunova nasceu no Cazaquistão, na cidade de Almaty, que naquela época ainda fazia parte da União Soviética. A Ruslana era bem apegada na mãe e no irmão dela, mas o pai dela morreu quando ela tinha só 5 anos de idade. Ele era um oficial do Exército Vermelho, e apesar de ter muitos privilégios porque a família dela tinha bastante dinheiro, ela era uma adolescente normal. A Ruslana ainda era menor de idade quando ela foi descoberta por uma olheira e chamada pra fazer um casting. Ela insistiu muito pra mãe dela pra fazer esse casting, que era lá em Londres, sendo que ela não morava em Londres. Na época, ela estudava em uma das melhores escolas lá do país dela, e ela também planejava fazer faculdade na Europa, então a mãe dela não apoiou tanto assim. Ruslana tinha um lar amoroso e uma vida tranquila, e do nada isso mudou. Ela foi morar em Londres com várias outras modelos num apartamento onde todo mundo sempre reclamava do corpo, de tudo, da aparência. Toda vez que ela era rejeitada pra um trabalho, ela chorava. As amigas dela disseram que ela estava sempre em busca do amor e que o sonho dela era ter uma família. Infelizmente, isso fez com que ela tivesse muitas decepções amorosas. E ela também era considerada muito inocente. Depois que ela fez esse comercial pra Nina Ricci, onde ela sai correndo com esse vestido bem grandão de princesa e pega uma maçã lá no topo de uma torre de maçãs, ela começou a ser chamada pra muitos eventos, festas. Inclusive, ela começou a ter muitos trabalhos, muitos projetos bem grandes e foi morar em Manhattan, em Nova York. Ela era uma menina um pouco mais caseira, ela gostava de escrever poemas e ficar em casa e ser feliz. Mas ela acabava frequentando algumas festas, alguns eventos de vez em quando. Em um desses, ela conheceu um russo super rico, muito requisitado, que tava sempre com alguém diferente. Inclusive, as amigas dela sabiam que esse cara tava sempre com alguém diferente. Mas ela se apaixonou muito por ele e ela tinha certeza que ia dar certo. E ela tinha certeza que eles iam realmente construir uma família juntos. Então, eles ficaram um pouco de tempo namorando e depois ele acabou se afastando. Mas ela continuava mandando mensagem, tentando entrar em contato com ele, ligando. Até que teve um dia que ela escreveu um poema pra ele e postou nas redes sociais. E aí uma assistente dele ligou pra ela pra dizer pra ela parar de incomodar ele. E foi nessa época que a carreira dela começou a dar uma estagnada. Ela não recebia mais tantos trabalhos quanto antes e nem tinha vontade também de trabalhar. Era 28 de junho de 2008. Quando algumas pessoas ouvem um barulho muito alto que parecia uma explosão ou até um tiro. Mas infelizmente esse barulho era da Ruslana Korchunova caindo do 9º andar do prédio do lado ao dela. Um homem que estava trabalhando numa obra ali por perto chegou para um policial e perguntou se alguém tinha sido atropelado. A causa da morte foi o impacto, realmente, que foi muito grande. Os braços dela foram esmagados na queda, e a rede de segurança do apartamento dela foi cortada. O corpo da Ruslana estava a 8 metros de distância do prédio dela. Isso fez com que suspeitassem que, quem sabe, ela não tivesse se jogado, mas que, quem sabe, alguém tivesse jogado ela. O ex-namorado dela, chamado Artem Perchnok, estava com ela naquela madrugada. Naquele mesmo dia, ele deixou ela em casa às 5h30 da manhã, depois de os dois terem assistido um filme juntos. Disse que ela parecia bem, mas que aquilo pareceu uma despedida. Menos de 8 horas depois disso, ela conversou com um outro ex-namorado dela, chamado Artem Kaminsky. Mas ninguém sabe ao certo, ou pelo menos não foi divulgado, que tipo de conversa eles tiveram, sobre o que eles falaram. Inclusive, esses dois ex-namorados foram no legista junto com a mãe dela, que veio lá do Cazaquistão pra ver a filha. No caso, fazer o reconhecimento do corpo da filha. Tem muitas coisas bem estranhas rondando a morte da Ruslana. Por isso que tem muitas teorias sobre isso, inclusive uma teoria envolvendo a máfia russa. Mas como eu falei antes, teve um jornalista que foi muito a fundo na vida da Ruslana pra tentar entender o que aconteceu. E descobriu que ela fazia parte de um culto chamado A Rosa do Mundo. Foi fundado em 1970 e a sede deles era em Moscou.
Moscou, na Rússia. Esse grupo já teve várias denúncias por ter tratamentos considerados desumanos. A Ruslana era bem ativa, ela sempre falava e se abria bastante nessas reuniões. Ela falava sobre trabalho, sobre os relacionamentos frustrados dela e também sobre o pai dela que faleceu quando ela tinha 5 anos. Uma das coisas que eram praticadas na Rosa do Mundo era fazer as pessoas assumirem a culpa para si mesmas de tudo de ruim que já aconteceu com elas. Muitas pessoas já tiveram vários problemas psicológicos por conta disso, tanto que a sede que eles tinham nos Estados Unidos foi fechada. Anastácia Drozdova, que foi amiga da Ruslana, que também tirou sua própria vida, ela deixou uma carta dizendo que sentia muito e que queria ser cremada. E a mãe dela encontrou várias coisas estranhas a respeito da Rosa do Mundo no quarto dela. Inclusive, no mês em que ela cometeu o suicídio, ela estava agindo de uma maneira muito estranha. Ela era muito alegre, muito feliz, muito animada, muito motivada. E naquele mês ela estava, debaixo da coberta, sendo que estava fazendo calor. E ela não queria sair do quarto por nada. Mas a Ruslana, que tanto escrevia poemas e era tão expressiva e amava tanto a família, não deixou nada. Nem indícios de que faria isso, pelo menos não pra eles. E é claro que esse é um assunto bem complicado, a gente nunca sabe exatamente o que se passa na cabeça das pessoas, por isso a gente tem que ter cuidado. Mas vocês não acham que isso é um pouquinho estranho? O que vocês acham que realmente aconteceu?